Dentre todas as dúvidas e assuntos que a gente discute aqui no Layer Lemonade, talvez a pergunta mais difícil de responder seja o que faz de alguém um bom motion designer? E antes da gente começar, já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações e siga o Layer Lemonade em todas as redes sociais. E aqui vai um recadinho para quem está interessado em aprender animação de personagem no After Effects. Ontem abriram as matrículas do curso Character Animation Expert, que é um curso focado em animação de personagem no After Effects e é ministrado pela Natália Okimoto. As matrículas abriram ontem e vão até dia 13 de agosto, então vou deixar um link aqui na descrição, clica lá e garante a sua vaga agora mesmo. Bom, vamos lá, a gente sempre discute aqui no canal sobre vários aspectos da nossa carreira, né? Qualidades que a gente adquire, habilidades que a gente adquire durante o tempo de carreira que a gente executa motion design. E também a gente dá muita atenção pro lado técnico, né? Para as coisas técnicas de habilidades. E aí outro dia me perguntaram, né? O que faz de alguém um bom motion designer? E eu fiquei com esse negócio na minha cabeça por alguns dias, tentando resolver essa charada, né? Tentando responder até pra mim mesmo o que faz de alguém um bom motion designer. E aí com isso eu acabei trazendo outras perguntas pra mesa, né? Que acabam complementando e tentando responder esse questionamento, né? Quais seriam então os atributos definitivos para isso, né? A gente precisa simplesmente ser magos, né, que dominam a parte teórica e técnica, e é isso, né? Isso já faz da gente bons motion designers. E a verdade é que eu acabei não obtendo nenhuma resposta exata sobre o assunto, mas eu acabei querendo trazer isso para vocês, pra gente meio que refletir junto aqui sobre essa pergunta, né, e sobre a resposta que pode vir através dela, que acaba sendo até meio abstrato. E aí, pra gente começar, é válido dizer, né, que o motion designer, né, o profissional de motion, é uma junção de vários profissionais em um só. Então, em essência, o que rege a nossa área é a animação. Então, a gente pode começar se classificando como animadores, né? Mas a gente também pode conter vários atributos de outros campos, né? A gente pode ter atributos do design, da ilustração, da composição, né, VFX, da edição, né, e muitas outras coisas, né, que unidas fazem com que a gente seja aquilo que a gente nomeia como motion designer. Então beleza, esse é o ponto de partida, né? A gente já sabe então que nós, motion designers, somos um compêndio de várias áreas, né, e várias habilidades reunidas num lugar só, em uma área só, né? Agora, isso não responde a nossa pergunta, né? Isso não responde a pergunta do que faz alguém ser um bom motion designer. Então eu fiz o seguinte, eu vou reunir aqui 5 pontos, né? Eu pensei bastante sobre isso, sobre alguns pontos que possam definir isso, né? Alguns pontos que sejam, não, obviamente não definitivos, né? Porque as coisas são relativas, é claro, mas de alguma forma resumir, né, aquilo que seria extremamente importante para alguém se tornar um bom motion designer, e eu coloco entre aspas de propósito, tá? Então vamos passar por esses 5 pontos aqui e vamos ver se no final a gente tem algum tipo de resposta. E eu também vou esperar de vocês alguns comentários sobre isso, porque provavelmente tem muito mais coisa que eu não coloquei nessa lista aqui. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi o domínio absoluto, né? Que é uma parada inevitável se a gente olhar friamente para nossa área. Em algum momento a gente vai ter que dominar absolutamente aquilo que a gente faz. Mas isso não quer dizer que as coisas vão ficar mais fáceis, tá? Não quer dizer que a gente vai resolver a animação de forma mais fácil. A gente sempre vai ter dificuldade com animação, com design e coisas assim, porque é um processo difícil e nunca vai deixar de ser difícil. O domínio absoluto, a gente pode até colocar ele entre aspas aqui, ele vai facilitar outros processos. Geralmente são os processos de resolver problemas, né? Com o domínio absoluto de uma área, você consegue, né, achar soluções e chegar em soluções muito mais rápido. Ou seja, a dificuldade da gente animar um projeto, né, de criar aquele design impecável, vai continuar existindo. Mas a gente vai conseguir chegar em soluções, né, e resolver problemas de forma muito mais rápida. Mas aí vem outro revés, porque domínio absoluto não existe. É impossível e humanamente impossível a gente dominar tudo que se refere ao campo do motion design. Então a gente pode dizer que para a gente ser bons motion designer, para alguém ser um bom motion designer, na verdade ele precisa dominar em absoluto tudo aquilo que ele tem tempo de dominar. Então com isso a gente meio que exclui o tudo da equação, né, o absoluto da equação. A gente vai realmente dominar aquilo que é humanamente possível e, né, e convenhamos, já é o suficiente. O segundo ponto que eu coloquei na lista aqui é a atenção aos detalhes. Para mim é muito importante e é fundamental que um bom motion designer tenha atenção absoluta a detalhes. E isso, galera, é uma parada que eu considero bem básica, porque uma boa peça de motion é sinônimo de muita, mas muita atenção a pormenores que por muitas vezes ninguém percebe, nem mesmo o cliente. Então esse esmero, né, de ficar testando o tempo todo, né, de ficar às vezes recriando um certo trecho de animação para testar e comparar, né, com outras versões, de você não ter preguiça, saca? De refazer às vezes um pedaço inteiro de animação para ver se fica melhor do que aquilo que você fez na primeira vez. Toda essa atenção a esses detalhes fazem de alguém um bom motion designer, pelo menos na minha opinião. Agora, o interessante é que pra gente ter atenção aos detalhes, a gente precisa ter um certo olho clínico,
né? E esse olho clínico, né, esse olho treinado, ele só vem com muito tempo de experiência. Eu digo isso porque não é só uma questão de prática profissional, isso também, né, tempo de carreira e tal. Mas também é uma questão, antes de tudo, da gente ter o poder de observar a animação de outras pessoas, né, e sacar as qualidades daquela animação, mas também as suas inconsistências. Mas mesmo assim é uma parada fundamental para mim, a gente ter atenção a pequenos detalhes, não ter preguiça de alterar incansavelmente uma certa coisinha na sua animação para que ela fique realmente melhor. E o terceiro ponto da nossa lista aqui é gerenciamento de tempo, né? Porque tempo é um fator fundamental para a gente cumprir prazos, certo? Então, na minha opinião, um bom motion designer é o cara que sabe gerenciar o tempo dele de forma miraculosa. Isso quer dizer que a gente vai ter que fazer um esforço tremendo para resolver certas questões e produzir certas coisas em prazos que geralmente não fazem o menor sentido. É sempre bom lembrar que grandes projetos de motion surgem e desaparecem de um dia para o outro, né? Então a gente investe muito tempo e energia nesses projetos. E o lance é que a gente investe energia, né, investe tempo nos projetos e a gente acaba os projetos. Mas isso não significa que a gente foi produtivo naquele projeto, né? Entregar um job, né, terminar um projeto que é aprovado, não significa que nós somos produtivos, né? Não significa que a gente está produzindo de forma sadia. E para que isso ocorra, né, para que a gente consiga produzir de forma sadia alguma coisa, né, para que a gente saiba gerenciar nosso tempo, a gente precisa produzir uma certa coisa num arco pré-determinado de tempo, saca? Porque com isso a gente acaba não se matando no processo. E com isso a gente conclui que gerenciamento de tempo é uma das coisas mais importantes da nossa área, porque a gente precisa, em algum momento, desenvolver uma consciência sobre o tempo que a gente leva para executar certas tarefas, né? Essa consciência do tempo que a gente leva é extremamente vital para que a gente seja eficiente naquilo que a gente faz, saca? Sem se destruir. É uma parada que eu já falei muito aqui no canal, esse lance de produtividade, né? Então você tem que saber o tempo que você leva para executar uma certa coisa, né? E na minha opinião, esse seria um dos atributos que fazem de alguém um bom motion designer. E um outro fator que a gente pode colocar aqui na mesa é o fato de trabalhar em equipe, tá? Isso porque se a gente observar os grandes projetos que a gente vê na internet, que a gente vira fã e tal, que a gente, né, dá o nosso like lá, dificilmente esses projetos são feitos apenas com duas mãos, tá? Dificilmente isso vai acontecer. Então é muito importante que a gente saiba, né, que um motion designer, para se tornar bom motion designer, saiba trabalhar em equipe. E quando eu digo que a gente precisa saber trabalhar em equipe, não é uma questão de facilidade de trabalhar em equipe, é mais uma questão de a gente ser agradável, né? Nós sermos pessoas agradáveis ao trabalhar com a equipe, que a gente seja solícito. E eu falo isso porque trabalhar em grandes equipes, né, ou em grandes projetos, né, e por grande projeto, não me entendam Hollywood, tá? Às vezes uma peça de motion de 30 segundos é um grande projeto porque tem muita gente trabalhando nela, né? Então, quando a gente atua dessa forma, sempre vai ter um nível de estresse naquele lugar, né? Porque muita gente trabalhando junto, o projeto às vezes é um pouco complicado de se gerir, né? Então, vai gerar um tipo de estresse. Então, é sempre bom a gente ser bem solícito com as pessoas, né? A gente ser atencioso, a gente manter uma postura profissional e pessoal, né, que seja adequada para aquela situação. Isso é interessante porque uma vez eu li numa entrevista com a galera da Giant Ant, com os donos da Giant Ant, né? Que, para quem não sabe, é um grande estúdio do Canadá, um grande estúdio de motion do Canadá, e perguntaram para eles exatamente isso, né? O que eles preferiam, né? Eles prefeririam ter um profissional extremamente habilidoso, mas ruim de conviver, ou um profissional mediano, mas com convivência fácil? E a resposta foi bem contundente, eles prefeririam muito mais um profissional mediano, que fosse bom de trabalhar, né, que fosse uma pessoa solícita e tal, do que um profissional pau no cu que ficaria te enchendo o saco o dia inteiro na ilha, né? E é interessante notar isso porque um cara mediano, né, que se predispõe a ser uma pessoa bacana, né, no espaço de trabalho e tal, que não enche muito o saco, ele pode se tornar um profissional high-end em algum momento, né? Então, como ele é mediano, ele vai subir. Então, em geral, esse cara aqui vai ser um bom motion designer, porque ele vai acabar subindo, né, para o patamar ali de high-end, né, entre aspas. E a última coisa que eu disse para vocês aqui como fundamental para alguém ser um bom motion designer é passar conhecimento adiante. E isso é algo que eu já falei muito aqui no canal, seja aqui nos insights, seja em lives, né, sobre a importância da gente não guardar conhecimento para si mesmo. Galera, não existe segredo sobre habilidades que precisam ser guardados, né, que valham a pena ser guardados, né? Quanto mais a gente compartilha o que a gente sabe, mais a gente recebe em troca, mais a gente aprende, né? Porque eu ensino vocês e vocês me ensinam de revés. Isso é um processo bem simples de retroalimentação, né? Mas que muitas pessoas ainda têm uma certa resistência em fazer. Então eu acredito que uma das virtudes, né, que faz de alguém um bom motion designer é ele conseguir, né, em certa medida, ajudar, né, e ensinar outras pessoas que estão no caminho de se tornar boas motion designers, né? E é interessante isso, porque se a gente fizer esse processo, né, de ajudar as pessoas, né, de ensinar elas sem nenhum tipo de mimimi, você meio que educa elas a fazerem isso também.
saca? Você educa elas e mostra para elas, e olha, tipo, não tenha medo de compartilhar o conhecimento que você tem, né? Aquilo que você aprende, aquilo que você às vezes tem um insight e descobre, porque faz parte, né? Faz parte da gente ensinar e ser ensinado, né? É um caminho sempre de mão dupla. Então, resumindo a ópera, né? O que faz um bom motion designer? Né? Vamos pegar aqui ponto por ponto, rapidinho, só pra gente relembrar. Então, um bom motion designer é aquele que domina absolutamente tudo o que o seu tempo permite. Tem atenção a detalhes que normalmente não são percebidos, sabe gerenciar seu tempo prevendo de antemão o que pode rolar em um projeto, sabe trabalhar na equipe e não ter receio de repassar conhecimento adiante, né? Ou seja, o cara é praticamente um ser humano perfeito, né? Então esses seriam os pontos que eu queria trazer aqui para vocês, são apenas 5, né? Eu sei que provavelmente tem mais, e eu quero saber também de vocês e o que vocês acham sobre o que faz um bom motion designer, porque essa pergunta ela é muito cruel, saca? As respostas para ela é muito cruel, porque depende de muitos fatores também, né? Então deixa nos comentários aí o que vocês acham, né, quais pontos poderiam ser acrescentados nessa lista aqui, e vamos bater um papo sobre isso, né, sobre o que faz de alguém um bom motion designer. E antes de eu ir embora, não esqueça que as matrículas do curso Character Animation Expert já estão rolando, as matrículas vão até dia 13 de agosto, semana que vem. Não cochilem, porque as vagas são limitadas e esse curso da Natália é muito foda. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de assinar o canal, de ligar essas notificações, esse maldito sininho aí pra vocês receberem notificações quando a gente lançar vídeos novos aqui no canal. Siga o Ler Lemonade em todas as redes sociais para ficar sempre antenado com aquilo que a gente está produzindo, né? Seja no YouTube, seja nas redes sociais. E também acesse aí o lerlemonade.com, que é o nosso grande site, é o nosso blog, para ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz semanalmente para vocês. Fechou? Eu vou ficando por aqui, galera. A gente se fala. Fui!